professora Valdete Nascimento, professora e mestre, não é? Valdete Nascimento, ela também é diretora-geral de uma faculdade privada no estado do Rio Grande do Norte, a Faculdade FAMEM, e ela vai ser hoje a nossa convidada ilustre para conversar com a gente sobre a educação prisional. Pois não. Seu áudio, seu áudio. Obrigada, professora. Boa noite a todos e todas, né? Um prazer imenso, né? Agradeço a professora Andresa por este convite para mim trazer um pouquinho da minha experiência com a minha pesquisa sobre a educação de jovens e adultos no sistema prisional. Começar do começo. Eu sou bacharela em Direito, então não dei continuidade à função, né, de advogado, mas entrei na educação, assim, com muita vontade, muito zelo, e me encantei e fiquei por aqui. Depois surgiu, né, a oportunidade para eu fazer o mestrado, e a linha de pesquisa lá era educação de jovens e adultos. Então, eu voltei para a minha área, né, e pensei, por que não fazer lá no sistema prisional, a educação de jovens e adultos, sistema prisional. Até porque, no período de estudante, eu cheguei a fazer algumas visitas no presídio, né, e a gente vê aquela ociosidade daquele monte de pessoas. Só um momento, no período de estudante do curso de Direito. Do curso de Direito, isso, né? Aquelas pessoas ali ociosas, né? E por que não a educação, por que não estudar, por que não ter um espaço para que eles também tivessem a oportunidade de adquirir conhecimentos, né? Então veio essa oportunidade agora do mestrado, né, com essa área de pesquisa de educação de jovens e adultos, que me interessou por voltar àquele lugar que eu já havia visitado, né? Sabemos que a educação no sistema prisional ainda é lento no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Norte. No período, só tinha 2 penitenciárias que tinham o curso de educação de jovens e adultos funcionando aqui no Rio Grande do Norte. E eu queria fazer por aqui para não me deslocar para outro lugar, né? Então, esse mestrado se deu pela Universidade do Minho, em Braga, Portugal, e foi um tema, assim, bastante interessante, inovador, até porque nós sabemos que nesses países quase não existe a penitenciária, é quase zero, não existe tanta como nós aqui no Brasil. Ainda a violência ainda é muito grande e os presídios ainda são muito cheios de pessoas. Então, ganhei, assim, bastante confiança da minha orientadora, por ser um tema bem interessante. Um momento, o período foi que ano? O período? Foi 2014 a 2016, o período do mestrado, né? A minha defesa foi dia 5 de dezembro de 2016, certo? Então, essa curiosidade, né, minha, e essa vontade de chegar até lá se deu por essas causas. E, como eu estava falando, no Rio Grande do Norte só existia 2 espaços que estavam funcionando. Foi um período, assim, muita rebelião, muito movimento nos presídios, e só tinha o curso na Penitenciária Federal, em Mossoró, e a Penitenciária de Caicó. Então, eu pensei, fiz tudo, eu digo, não, eu quero ir para de Mossoró por ser uma instituição federal, tinha mais garantia, né, de vida e tudo mais. Quando se aproximou o período,
lá quem já fazia esse acompanhamento era o IFRN, lá de Mossoró, dava esse suporte pedagógico lá na penitenciária. Então, houve uns tumulto por lá e foi cancelada as aulas, porque no momento que há rebelião, algum movimento no presídio, eles param, né? É uma coisa como se fosse um castigo. Eles ficam sem esse atendimento. Então, só restou para mim Caicó. Digo, vamos lá. Tinha uma amiga lá na Secretaria da Educação que me levou até a pessoa que era coordenadora da educação no presídio, que hoje é a professora que a professora Andresa falou, mas no meu período era outra. Então, essa pessoa, assim, tinha muita, quer dizer, nesse período ela tinha uns afazeres lá, uma visita, coisa que é de praxe acontecer, a Secretaria de Educação fazer essas visitas. Aí eu adorei, porque ela foi minha guia para ter todo o acesso, toda a liberdade, que vocês sabem que não é muito fácil a gente entrar no presídio, é aquela desconfiança, aquilo tudo que tem que uma vistoria, né? Então, foi bem mais tranquilo para mim, porque eu ia com uma pessoa que ia a serviço e eu estava lá para adentrar com esta pesquisa que dava suporte para o meu mestrado, né? Então, fui muito bem recebida, o diretor do presídio foi, assim, uma pessoa muito aberta, muito sincera, me deixou muito à vontade. Então, eu perdi até o medo de entrar, porque eu tive que participar em sala de aula com os presos, né? Porque eu estava fazendo uma pesquisa e eu teria que ter a base do conhecimento presencial. Então, assim, foi aquele acolhimento bem honroso, bem prazeroso, que eu perdi até o medo. Fui para a cela com eles, né, fazer minha pesquisa. Então, nós sabemos que se eles estão lá, não é o coitadinho, eles têm que pagar por aquilo que eles fizeram, né? Como eu estava há pouco tempo assistindo um vídeo de um ex-presidiário contando a situação dele ter mudado de vida após estudar, está se formando ainda, concluindo, e o quanto a educação pode transformar as pessoas. E esse é um ponto fundamental da minha pesquisa, é levar a educação para eles como forma de ressocialização, porque sabemos a dificuldade que o preso, ao sair do presídio, né, cumprir a sua pena, vir para o mercado de trabalho, para a vida social. Então, ele já tinha um embasamento, já tem uma postura, já tinha uma profissão, algo que ele também pudesse, né, melhorar ou viver uma vida melhor do que lá dentro, né? Claro que o plano deles é sair de lá e, ao sair, ter com que viver com seu suor, com seu trabalho, com sua lida, né? Então, na lei, né, nós vemos também que a educação, ela está aberta para todos, né? Na Constituição Federal, quando fala que a educação é direito do Estado, é dever da família, e ela tem que ser levada a todos. Não diz esse todos, limita, não limita ninguém. Então, em todos os espaços, escolar, não escolar, pode ser feito essa formação que vai poder contribuir
com o desenvolvimento humano, né, na sua postura, na sua ética, moral, porque só a educação que transforma a pessoa. Esse ainda é um pensamento positivo que também Paulo Freire, né, já dizia, que a educação transforma o homem transforma o mundo, né? Então, assim, a gente tem esse pensamento, né, e essa, eu acredito, não sei se dizer, certeza de que só a educação pode transformar as pessoas. Então, também nós vemos no Código de Execução Penal, né, onde diz também que o preso, o apenado, né, ele tem direito à assistência educacional, compreendendo a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Então, a educação não é um dever, é um direito do preso também de ter sua formação em seu espaço mesmo apenado, mesmo lá no presídio. Né? E diante do que eu vi, do que eu lá acompanhei com a turma, né? Foi assim, a gente fica encantado ou alguma coisa desse tipo. Não quero dizer que é uma coisa boa, é uma coisa muito triste, né? Mas assim, de ver aquelas pessoas ainda com intenção de querer mudar de vida. Não sei se era só porque a gente estava ali, mas a gente percebe que existem pessoas que têm vontade, como teve depoimentos, eu quero sair daqui, eu quero viver uma vida digna, eu quero mudar de vida. Então, a gente tem que dar confiança também, né, às pessoas, porque eles podem estar falando a verdade, certo? E também o que eu fiquei encantada, aquelas jovens, umas professoras jovens, umas meninas, ter aquela coragem de estarem ali, naquele lugar, naquela cela, nós ficamos em uma cela, tinha a turma do ensino fundamental e tinha a turma do ensino médio, e lá no presídio, nesse período que eu fui, tinham 6 apenados cursando o curso superior pela UNP. A UNP doa bolsas, né, 100%, para que eles tenham a oportunidade de cursar. Eles cursavam lá mesmo, através do computador, nas aulas online, e já exerciam, né, o curso superior. No ano seguinte que eu fui, mais 20 presos passaram. Então, eu fiquei encantada, achei interessante, porque eles estão levando a sério, né? Porque eu acredito que se eles passaram lá, não só foi porque deram o nome, eles foram submetidos à seleção de provas para conseguirem suas aprovações. O presídio, eles têm convênio, né, com a escola, uma escola do município. A escola é como se fosse um anexo da escola do município. Então, funcionava a escola, tem a escola, e lá era um anexo da escola. Eu tive a oportunidade também de visitar a escola, que lá seria o anexo da escola do município. Então, assim, aconteceu, né? Vi que é importante, né? É um direito que eles têm, né? de ter uma educação, de ter seu espaço também com dignidade, né? Por estarem ali, como eu falei, eles têm que pagar a pena, mas também precisa de um certo apoio, de uma formação, de saúde e tudo mais que é necessário para que
vivam também com dignidade, certo? Alguma pergunta até o momento? Muito bem. Bora lá, pessoal, aproveita para fazer pergunta. Eu tenho uma pergunta. Pronto, Francisco, vamos fazendo aí, depois eu faço a minha. Sim. Boa noite, professora. Em relação aos presidiários que cursam a graduação, por exemplo, ele vai cursar uma licenciatura. Ele é apto, ele é liberado para fazer um estágio ou alguma coisa do tipo na escola? Alguém faz uma escolta dele, alguma coisa do tipo? Francisco, né? Francisco, quando eu fui, né, ele me passou a seguinte informação, que eles ainda estavam fazendo o curso online. Não me falou se podia sair para fazer uma atividade extra fora, mas já tinha um só que ele estava assim muito livre, muito aberto, ele tinha o acesso tanto dentro do presídio como fora, recepção ali, como se ele fosse uma pessoa que já estava mais socializado, entendeu? Então eu acredito que é possível eles terem essa oportunidade de sair, como você disse, ainda no momento serem escotados, pode ser, porque às vezes, até há pouco tempo eu estava vendo um documentário que é um preso, um ex-presidiário, que ele diz assim, que o pessoal diz que o preso estuda que é para sair da penitenciária, ter essa oportunidade de sair. Certo, mas se ele vai para cumprir uma atividade que vem para engrandecer o conhecimento dele, é louvável. Ele mesmo que ele ou vá só, ou vá acompanhado, isso não vai, né? Mas no momento lá não foi passado para mim se eles estavam fazendo alguma atividade. O que me passaram que eles estavam sendo acompanhados online, era tudo online. Porque a gente tem que levar em consideração também que tem muitos apenados que, por vezes, ou sei lá, acontecimentos diversos, até eles têm uma certa aptidão para estudos ou para buscar algo mais. Para, Aí sim, acontece imprevistos, infelizmente, eles se desviam, mas eles querem retomar, querem voltar a estudar, querem ser úteis para a sociedade. sim, Descuidos acontecem, acidentes acontecem e mais intenções surgem, mas todos merecem uma segunda chance, de fato, né? com certeza. É justamente também aqui em um dos depoimentos que foi feito um questionário com eles, eles dizem que o que eles querem também é uma segunda oportunidade, uma chance para saber reconhecer que eles também podem mudar, né? Aí, por isso que é interessante eles terem essa formação, ele ter uma profissão, sair de lá, porque nem poucos vão confiar, né? Vão dar a oportunidade de um emprego, né? Assim, então eles têm mesmo que buscar esse novo conhecimento, aprendizado para viver lá fora, né? Com suas, quer dizer, trabalhar para sobreviver, né? É isso. Alguém mais? Doutora, eu tenho uma pergunta aqui, a Josimara. Você falou que o IF acompanhava dos presídios. Qual era o núcleo do IF que fazia o acompanhamento? Eles eram os alunos de pedagogia acompanhavam, davam aula lá, acompanhavam as aulas deles no presídio, certo? Sim. Também... Mas, se os alunos eram de pedagogia, certamente não era o IF, porque o IF não tem a licenciatura de pedagogia. Então, era de Caicó, né? Não, mas então eu volto atrás, mas que eram os alunos, era o IF quem dava assistência lá. Agora, eu botei pedagogia, mas
Eu acho Certamente, que então, era a licenciatura de Física, alguma. Matemática, que são os cursos que Isso, ocorrem ali naquela região, no IF Caicó, pronto, no IF Currais Novos, por ali onde tem o é setor. em Mossoró, que é o presídio federal, que é em Mossoró. Sim, mas aí no caso, esse caso do IF, que a senhora citou, foi Mossoró ou foi Caicó? Foi Mossoró. Mossoró, Mossoró. Então, se era Mossoró, as licenciaturas de Mossoró são matemática. Pronto. Eita, minha gente, espera aí que eu descubro já. Mas eu sei que é matemática, tem matemática. Certo. Informática, matemática e informática. Pronto. Então, eu sei que eles tinham essa. E no período que eu ia descer para fazer lá, não, eles tinham sido suspensos por um motivo que estava acontecendo lá. Também, em decorrência da lei também de execução penal, o preso, a cada dia de aula, de estudo, eles têm também uma redução na pena, certo? A cada um dia, ele tem 3 dias de pena reduzido, uma remissão na pena, entenderam, né? A cada dia estudado, eles diminuem 3 dias na pena, no período. E deixa eu ver mais. Então é isso. Eu vi, eles reclamaram muito, né, ainda pelo fato de viver num espaço ainda muito precário, onde precisa de mais higienização, de mais, para que eles tenham mais acesso ao espaço, mais com mais dignidade, com respeito e tudo mais. Então, foi assim que aconteceu essa minha pesquisa lá, né? Eu acredito, eu entrando no doutorado, eu irei dar continuidade a esse processo, esse projeto. Não voltei mais lá, eu tenho interesse em ainda voltar para saber como é que anda a turma, as turmas, né? Assim, foi um espaço que a gente tem medo, mas que eu fui muito bem recebida por eles. Eles, quando souberam que até soube que eu tinha feito direito, quiseram me interrogar, alguma coisa desse tipo, mas assim, com muita dedicação, com muita gentileza, nem foi muito, entendeu? Nenhuma buscou, assim, algo que chamasse mais atenção, e foi um momento bem interessante, que eu acredito ainda que a educação pode fazer com que seja mudado e eles voltem à ressocialização após sua saída desse momento de pena que eles passam no presídio. Ok? Eu tenho uma pergunta. Sim. Eu gostaria de saber se existe alguma relação entre, por exemplo, esses presídios, qual é a relação que é possível estabelecer entre esses presídios que dispõem de classes prisionais, desse acompanhamento pedagógico, e os presídios onde tiveram os motins mais, vamos dizer assim, mais selvagens, mais bárbaros, naquele contexto das grandes rebeliões, que, por sinal, foi também nesse período em que a sua Isso. pesquisa se realizou. Pronto. No período, vocês acho que viram umas rebeliões muito grandes aqui no presídio de Alcaçuz, não é isso? Lá não existe a educação no presídio, não tem. Então, os presos lá, foi justamente o presídio que eu fiz visita no período de que estava cursando, né, o curso de Direito, e eu vi que lá a barra é muito pesada. Ali, o presídio Alcaçuz é um espaço, assim, muito terror mesmo. Então, foi naquele mesmo período, após minha visita, com 20 dias depois, houve uma rebelião lá no presídio de Caicó, só que é bem menos. Eles não são muito violentos como esses presídios que não têm, assim, um acompanhamento.
É uma equipe bem disciplinar, tem policiais mulheres que eles respeitam mais, o próprio diretor disse que eles respeitam mais as agentes mulheres do que aos homens. Porque o homem, eu acho que vai com mais violência, com mais... E a mulher vai mais aquele jeito calmo, né, mais tranquila, e convence. Na sala de aula, quem acompanha os presos com a professora sempre tem que ter um agente, né? São as mulheres. Então, assim, eu percebi isso, professora, quando tem a educação, as prisões que tem a escola lá dentro, ela é diferenciada. A essas que não têm, elas são mais violentas. Eu acredito que seja isso, que eles não têm um tratamento diferenciado. Então, são muito agressivos, a gente entra assim, a gente percebe aquele terror, eles querem pegar a gente, puxar a gente tinha que estar bem distante das celas, quando eu estive lá em Alcaçuz, e eu percebi assim que eles são mais do que o que eu vivenciei lá em Caicó. Porque, eu achei porque eles ficam distantes, né, de estudos, de língua portuguesa, de filosofia, de sociologia, já tem ali o problema social que eles mesmos criaram e são vítimas também, né? Estão distantes dessa possibilidade de estar pensando, projetando uma luz no fim do túnel, outros projetos de vida, discutindo sobre ética, sobre moral. Isso é a escola. A escola apresenta esses diálogos na vida das pessoas, né? Na medida em que eles também ficam distantes dessas reflexões, em detrimento de elevar o desenvolvimento humano e a qualidade das ideias, eles vão ficando ali, ou naquele padrão, ou até mesmo aprendendo, porque a gente já estudou aqui que os seres humanos são seres de aprendizagem, aprendendo princípios, valores e verdades que colocam ele ainda mais para baixo, né? No sentido desse conteúdo libertador, emancipador, solidário, fraterno, que a gente também não nasce com eles, a gente aprende. E se a pessoa ela é afastada dos espaços onde esses valores estão em jogo, ele também vai se distanciar ainda mais desses valores, né? É isso aí. Afinal de contas, o ser humano não nasce um sujeito sociológico, ele se torna. E a instituição que, por excelência, faz com que o indivíduo se torne um sujeito, né, com competência sociológica, habilidade sociológica, sobretudo a escola. Pois não, Francisco? Professora, vemos na importância dessa cena no meio carcerário, né? A educação. A gente, no Brasil, nós não tratamos o sistema carcerário como deveríamos. O sistema carcerário ele tem a missão e a função de ressocialização. Infelizmente, isso não acontece. O preso ele chega no presídio e a intenção não é que ele saia melhor. Parece que a intenção é que ele apenas saia ou não saia. A gente tem que extinguir a ideia de aumentar presídios e construir mais espaços para amontoar seres humanos e ter a ideia de que a gente precisa ressocializar e dar oportunidade aos que não tiveram. E os que tiveram, dar uma segunda chance. Isso é ressocialização e sistema carcerário, né? Isso mesmo, Francisco, muito bem, você fechou mesmo. Muito importante essa sua fala, essa sua pesquisa, seu trabalho, professora, realmente é necessário. Pois é, então você falou muito bem, precisa as políticas públicas pensar nisso, nessa vontade de levar a educação, né, mais a sério, principalmente no espaço prisional, porque com certeza vai ajudar, contribuir para que as pessoas, quando saírem, né, venham com um pensamento diferente, com um conhecimento diferente do que é ser gente, né, o que ser com dignidade, respeito, ética, moral, tudo isso, como a professora Andresa falou, e eu acredito que só a educação que vai fazer isso. Não adianta castigo, não adianta surras, né, fazer com que eles não vão se
socializar, vão criar mais revoltas e terminam fazendo aquelas rebeliões onde eles mesmos se matam e matam os agentes e tudo mais. Então, é isso, eles têm que ter, mesmo sabendo, não é coitadinho, Valdete não está dizendo aqui que eles são santos, nem milagrosos, mas se quer ressocializar, tem que tratar com dignidade, respeito, que também contribui muito para que a pessoa reconheça que tem valor, que o outro merece, que o outro também tem valor. Pois não. Maxwell, pode falar. Com licença, mas lembrando, professora Valdete, que esse processo aí, ele está sendo invertido, né? Assim, é um processo legal, mas ele está sendo invertido, porque se a gente tivesse a educação, no sistema, como a senhora viu lá na Europa, no sistema prisional não seria assim. Então, está errado no início, né, para chegar a esse ponto. Só queria explanar isso mesmo, mas é de grande valia o que a senhora está falando aí hoje, né, sobre o sistema prisional brasileiro. Isso mesmo. Obrigada, Maxwell, é verdade. Tem que cuidar quando chega, mas não deixar virar como... que lá também é uma universidade do crime, né, como eles dizem. Um vai ensinando o outro coisa. Então, quando chega, se conseguir mudar, se conseguir ter os espaços diferenciados, né, onde não consiga ainda se contaminar com os demais, seria bem melhor, né, do que fazer aquele tumulto de gente sem nenhum cuidado, né, sem ter um espaço para melhorar a situação de vida. Então, vai criando mais revolta, e vai aprendendo só as coisas erradas e vão praticar do mesmo jeito. Não é isso? Ok, professor? Exatamente. Vitória disse aqui no chat. Tem um documentário na Netflix que dialoga essa questão da ressocialização. Se chama Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo. E é bem interessante. Tá aí o nome, Candel, Por Dentro das Prisões Mais Severas do Mundo, certo? Bom, eu vou agora, professora Valdete, no documentário que você estava falando, que o link dele já está no Google Celadel dos Estudantes, sobre essa questão aí, né, que foi trazida agora já no finzinho, da perda dos direitos. Lá no documentário, a professora que fala, ela demonstra isso, né, que nos governos Dilma e Lula, existia um esforço para a criação das salas de aula de educação, né, as salas de aula, os presídios, com essa vocação educativa, e que do governo Temer para cá, esse direito e esse recurso destinado a essas classes prisionais foram retiradas, né? E que agora a coisa nesse atual governo diminuiu ainda mais. E também falava, esse documentário ele é muito legal, porque ele fala sobre o concurso, né? Os concursos para os professores prisionais. Claro que quem vai tratar disso aqui com mais detalhe no Rio Grande do Norte é Liz, que vai quinta-feira lá para Espanhol, e todo mundo está convidado para participar. Mas a professora lá falava que a maioria das salas de aula prisionais, elas pertencem à escola do Estado, às redes dos estados, né? Então, o professor que se identifica com essa demanda aí, precisa conhecer bem sobre salas multisseriadas, né? Porque as salas de aula não são regulares, são multisseriadas. A quantidade maior de presos procuram os anos iniciais do fundamental, e a alfabetização, para vocês verem como a selvageria e a falta de escolaridade têm associação, né? Quando estão lá dentro, que a educação regular é dada, é oferecida, eles se engajam, eles se transformam, eles respeitam, eles valorizam, eles cuidam do ambiente e da higienização do ambiente. Tudo isso diz a professora diz no documentário que eu deixei lá. É um de 25 minutos e um de 50 minutos. Eu recomendo que, quando tiverem assim de bobeira, assistam os dois. Riquíssimos. E um deles, o maior, de 50 minutos, vocês vão adquirir técnicas, aprender técnicas pedagógicas para desenvolver em sala de aula em situação como essa, né? Tem grandes temas transversais para se trabalhar quando você está em uma sala de aula com aluno em situação prisional.
E na entrevista na Menorzinha de 25 minutos, como a professora Valdete falou, além da jornalista e de uma professora, tem também, se vocês vissem aqui, eu ligasse aqui, vocês iam dizer, pelo primeiro momento, você não dizia nunca, que aquele homem que está sentado com tanta dignidade, muito bem vestido, falante, é alguém que cometeu uma prática de homicídio e que é um encarcerado. Por quê? Pois Porque é. a forma como ele se porta, se imposta, dialoga, né? Fala do próprio direito, a imagem que você tem é de que, inclusive, ele é um advogado formado e bem-sucedido, que está ali defendendo os direitos humanos. Vou deixar aqui o mistério para vocês irem olhar lá o vídeo e perceberem isso. E aí, quando ele vai falando, ele vai dizer, não, eu sou fulano que Cometi um assassinato. cometi um assassinato, sou um homicida, estou pagando minha pena, peguei 15 anos, já paguei tantos, continuo Isso. preso, passei no vestibular, comecei a estudar no presídio, consegui concluir meus estudos no presídio, hoje sou universitário, na Estadual do Rio de Janeiro, aluno, entrou para a pedagogia, mas depois redimensionou a vontade dele de estudar e foi para Gestão. pública. E hoje é Foi. estudante de gestão pública. Né? Então, veja que situação. Professora Valdete, no presídio que você investigou, tinha estudante fazendo o ensino superior? Sim, tinha 6 alunos cursando na UNP. Acho que era Novas Presencial ou era Tecnologias. EAD? EAD, né? Porque eles não podiam EAD. sair, era tudo online. Eles lá têm os computadores e eles assistiam às aulas lá mesmo no presídio. Eu achei bem interessante. Assim, o diretor, ele estava com 4 meses que estava lá, mas assim estava fazendo um trabalho bem de excelência mesmo. Ele mostrou, né, também os pontos negativos, né? Há pouco tempo que a gente tinha chegado, ele tinha feito uma vistoria, porque eles sabiam que a coordenadora daqui da Secretaria de Educação ia visitar as salas e possivelmente ela falou que ia acompanhada por uma estudante. Aí fizeram a vistoria, mas tinha umas 10 armas que eles fazem. Pega material lá mesmo e constrói, quer dizer, é assim a vida, porque eles, né, tem aqueles mais rebeldes que tentam querer pegar o outro, né, então eles também fazem essas, mas assim, ele trazendo assim, dizendo que queria melhorar a situação do presídio, para não haver tanto rebelião, tanta confusão, tanta morte. Eu sei que acontece mesmo, até porque, como eu disse, 20 dias depois aconteceu, mas foi bem bem lá, foi bem melhor, bem menor do que o que aconteceu aqui. Aquela história assim de corpos dilacerados, cabeça decapitada, perna para um lado, perna para outro, números expressivos de morte. O que aconteceu lá foi o quê? Foi uma rebelião queimada. Eles queriam assim melhores condições de vida, porque estava lá muito aberto, a sala de aula faz dó. Não era aquela sala assim, era um espaço pequeno, tumultuado, com 20. Eu fiquei com o pessoal que estava já no ensino médio, eu fiquei mais tempo com eles do que o do ensino fundamental. Então, esse foi o que eu conversei mais. Então, era uma sala muito pequena, eles, olha, a gente precisa de uma sala maior para a gente ter uma biblioteca. Parecia mesmo que eles tinham vontade, eles estavam com vontade. Que tem a biblioteca, que a gente possa estudar. As professoras são maravilhosas, elas ensinam muito bem a gente. Então, a gente quer conseguir dar continuidade no que elas passam para a gente. Então, assim, eles... Aí, quando eles inventam uma rebelião, aí botam tudo que é coisa para fora, e tudo, né? Eles fazem, assim, umas reivindicações meio confusas ou bruta, né? Tá certo, pessoal? Minha gente, eu gostaria de agradecer a professora Valdete, né, nesse momento, a participação dela, brilhante. Obrigada. Convidá-la também, né, para participar do momento de quinta-feira. E agora, hoje é a nossa última aula, eu quero passar aqui para vocês um pedacinho da fala da neta de Paulo Freire, né? Ela é uma educadora de espaço não escolar. Pois não, professora? Então, eu só quero agradecer a professora Andresa
e aos demais que me ouviram, e alguma pergunta, alguma coisa, eu estarei aqui, mas, mesmo assim, vou me despedir de vocês e desejar uma boa noite, né, boa aula, ainda que vocês ainda vão continuar com a professora, e até mais, que na próxima aula que tiver a pesquisadora lá da Secretaria de Educação do Estado, eu estarei porque me interessa muito esse assunto, tá bom? Boa noite, pessoal, e obrigada pela atenção. Boa noite. Então, vou abrir aqui. Vocês chegaram a ver, pessoal, o depoimento de Sofia Freire? Não, professora. Chegaram, não? Pois eu vou botar aqui. Autoria do professor Valdisson Pinheiro. Não vai conseguir avançar. E o diálogo, ele se faz também nas ruas, na micropolítica, se faz em casa, se faz com os nossos vizinhos, e se faz também em ciclos de cultura, nas escolas, no entorno das escolas. Eu gostaria de deixar aqui meu Apareceu, agradecimento, mas principalmente também essa mensagem de firmar pé nessa perspectiva amorosa tão revolucionária que o vô traz. E o vô, gente, as de Paulo pessoas Freire. também, com todos os cuidados pandêmicos, a voltarmos para as ruas, gente. Já não temos mais tantas potências sindicais e tudo isso. Temos que estar nutrindo os movimentos sociais e culturais e esperançar, como Freire entendia, desde uma perspectiva ativa, que não é esperar por um mundo melhor, é acreditar que é possível construir um mundo melhor e fazer de tudo para que isso aconteça. Então, eu queria dar um beijo enorme a cada uma de vocês. Também fiquei muito emocionada com a música cantada. Queria agradecer também essa artista maravilhosa. Obrigada em nome de toda a minha família. E viva Paulo Freire, gente. Vamos que vamos. A autoria dessa proposta. Agradecer a craque governadora Fátima Bezerra, muito orgulho, uma presença muito linda, uma trajetória muito bonita em defesa da educação pública. Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, mas vocês vão me orientando aqui. Espero que o vídeo tenha passado com o áudio certinho, para mim chegou meio defasado, mas massa, deu certinho. Gente, eu sou Sofia Freire, eu sou neta de Paulo Freire, com muito orgulho. Eu sou arte-educadora popular, eu trabalho com sensibilização de atores culturais urbanos e movimentos sociais. Estão vendo aí que a neta de Paulo Freire é professora de espaço no escolar? Assim, sensibilizada especialmente nesse momento, por se tratar de meu avô, mas eu queria dizer assim que, apesar de ser neta dele, conhecido muito com a pedagogia amorosa, reivindicativa dele, mas acho que nos traz Paulo Freire, e a mensagem que eu queria trazer aqui é que ele nos traz mais do que uma pedagogia. É assim que me toca o legado dele. É realmente um convite a uma forma de estar no mundo. Sabe, eu acho que ele fez da sua vida um problema filosófico, de alguma maneira, sempre inquieto, curioso, essa busca por ser mais, né? Como tem a fala no vídeo. E essa nossa condição inacabada, incompleta, essa condição ontológica nossa, processual, de seres amorosos, né? Essencialmente amorosos, como bem disse o vereador Pedro Gocchi, né? E para mim, gente, assim, toda a praxis, o convite ao diálogo, que estrutura toda a obra de Paulo Freire,
é um convite feito e refeito ao amor, a uma forma de estar presente no nosso tempo histórico, de se fazer responsável pelo momento que vivemos e de estar presente também, primeiro, conosco mesmos, com a gente, entender quais são as nossas incompletudes, quais são as nossas limitações, a nossa realidade, a nossa incoerência, para poder, a partir daí, estar presente de uma forma íntegra e coerente na escuta do outro, poder construir junto com o outro esse mundo mais igualitário que a gente quer construir, ter esses projetos. Então, eu acho que nós, como Coletivo Esperançar, acabamos de construir esse mural e escolhemos uma foto com um semblante muito amoroso, fofo e sonhador também. E a frase que escolhemos, não sei se deu para ver, mas é justamente nesse sentido, é a frase amar é um ato de coragem. E porque eu acredito, e nós acreditamos muito nessa... Pronto, minha gente, eu já vou fechar. O link por inteiro já está lá no G-Sala de Aula, certo? Da fala dela toda, não é grande não, é só aquele pedacinho que eu já tinha passado, eu só puxei um pouquinho, já ela emenda naquilo que eu tinha falado. E lá tem a solenidade toda, entregando o título de cidadania natalência Paulo Freire. É importante que vocês assistam, porque vocês vão levar isso para a história de vocês, no ano que ele fez 100 anos, vocês participaram desse movimento, foi um momento histórico, não é, também? E é isso, né? Eu me despeço aqui de vocês. Quem gostou da vivência do conteúdo, corre na quinta-feira, para a gente ainda ter um último momento, um último minuto. Obrigada, não é?